Então, para a gente entender tudo isso e tirar mais proveito de qualquer que seja a iniciação, incluindo, então, essa do Tantra Yoga Supremo, nós vamos fazer comentários, então, de algo que é extremamente essencial. Né? Como podemos nos livrar desse eu, que só serve para uma coisa, sofrer, pagar mico, pagar boleto, e daí por diante, né? Por um eu que transcende tudo isso, transcende o sofrimento, daí por diante. Então, vou fazer breves comentários. Em vários livros, Geshe-la cita, né, a mesma citação de Buda Shakyamuni. Buda diz: todos os fenômenos são como um sonho. E parece que a ficha não cai. O que ele quer dizer com isso? Então nós temos que sentar, né, escutar, né, as aulas e tal, e começar a considerar, né, já que temos alguma relação com o budismo, por que não levar em consideração quando o Buda disse? Já é um meio de você tirar o eu, né, para colocar o eu de Buda Shakyamuni naquele que acordou do sono da ignorância. Buda disse: tudo é como um sonho. Então, o que a gente sabe sobre o sonho? Então, vamos lá criar um cenário, sexta-feira à noite, né? Hoje é sexta. Você dorme, né? E começa a sonhar. Faz de conta que você está sonhando com um elefante. E aí você curte o elefante, vai para baixo, vai para cima, mas lá pelas tantas, né, o elefante fica bravo. E aquele, né, monstrengo corre atrás de você. E você se assusta enormemente. Primeira pergunta: por que você se assusta? Por que você se assusta com o elefante do sonho? Porque achamos que é real. Né? Com o elefante do cinema, né? Tá escrito saída, né? A gente, nem o elefante, a gente curte o filme, né? Mas no sonho levamos um tremendo de um susto. Né? O tamanho do susto, porque achamos que aquilo é real. E temos outros sonhos vocês, né, ficam como lição de casa. Aí você acorda. Onde foram aquelas coisas do sonho? Onde foi o elefante do sonho? De onde ele veio? Para onde ele foi? Né, se a gente começar a fazer essas perguntas, né, nós vamos descobrir bastante coisa sobre a nossa mente, como que ela funciona. Os objetos do sonho, o cenário do sonho, a alegria do sonho, os prazeres do sonho, o medão do pesadelo do sonho, e daí? Vem da onde? Vem da própria mente. Para a mente daquele que está sonhando, aparece aquele cenário. Quando acorda, o que acontece? Aquela mente cessou, a mente do sonhador cessou. O que acontece com os seus objetos? Somem. Funcionamos assim. Né? Se aquela mente de sonhador cessa, os objetos do sonho cessam. Tá? Então, essa primeira parte, acredito que seja fácil da gente entender. A gente talvez não tenha pensado que pudéssemos considerar isso como algum ensinamento. Né? Mas Buda, né, Geshe-la, né, coloca em vários livros, quase todos os livros, né, Novo Manual de Meditação, 8 Passos, tá, Buda diz: tudo é como um sonho. Então, a partir dessa explicação, a gente, né, começa a tentar entender que esse cenário aqui, né, de acordado, o estado de vigília, esse cenário que nós vemos aqui também é como um sonho. Afinal de contas, Buda diz: deves entender que tudo é como um sonho.
Então, talvez a gente entenda, né, que tudo, né, no sonho as coisas somem, porque vem na mente, né, a mente do sonhador desaparece. Né? Mas nós precisamos nos introduzir nesse ensinamento, que tudo que nós estamos vendo aqui agora, nos seus mínimos detalhes, também, né, desaparecem quando essa mente de vigília, essa mente de acordado, cessa. Cessa. Por exemplo, quando formos dormir hoje, né, já vai acontecer isso. Já vem acontecendo e vai acontecer de novo. E a gente nem, né, passava pela nossa mente estudar isso, entender esse processo. Então, uma pergunta. Né, se os objetos do sonho, cenário, coisa parecida, quando eu acordo, quando nós acordamos, somem, e se agora, se a gente morrer agora, ou for dormir exatamente agora, isto tudo cessa, o que sobra? O que essencialmente existe? Bom, esse ensinamento, né, dá para a gente prolongar, mas a gente não tem muito tempo, né, porque várias das coisas que nós estamos sofrendo com essa vida, um namoro terminado, no meio do caminho, boleto para pagar, né, e essas coisas todas, né, se essa mente cessa, né, esses problemas que nós temos, né, adquirem outra perspectiva. Sofremos porque, né, não temos outra perspectiva. Como se fosse terrivelmente, não tem outra solução, percebe? Mas quando nós percebermos que nós temos outra solução, que tudo isso é como um sonho, né, é como se você começasse a ficar inteligente dentro do próprio sonho. Em vez de morrer de susto, morrer de sofrimento, que não tem solução, etc. e tal, né, já que é tudo como um sonho, não existe concretamente, né, é muito mais leve do que a gente imagina. Se a gente acordar do sono da ignorância, não do sono comum, do sono da ignorância, a gente vai achar uma outra solução para os mesmos problemas. Mas fica a pergunta, né? Se as coisas do sonho não existem, e essas coisas que nós estamos vendo agora aqui, um barulhinho de chuva, um calorzinho, né, etc e tal, né? Se a gente dormir, some. Então o que sobra? Né? O que sobra? Então Buda explica, né, nós temos 3 tipos de mente. Mentes densas, não porque são exatamente densas, mas porque são fáceis de perceber, perfume, né, aparências visuais. Outro tipo de mente que temos é mente sutil, de sutil não tem nada, é simplesmente um pouco mais difícil de perceber. E temos outro tipo de mente que chama-se mente muito sutil. Claro, muito mais difícil de nós, né, que só usamos a mente comum, mente densa, percebermos. Então, essas coisas que nós estamos vendo, vivenciando, são mentes densas. Que quando nós acordamos, né, ou percebemos, né, essas mentes são temporárias, não existem. Né? Por exemplo, se alguém estiver morrendo, do ponto de vista do morto, o que acontece com aquele cenário daquela vida dele? Do ponto de vista do morto. Né? Igual um sonho. Igual quando acordamos de um sonho. Então, essas mentes densas, por exemplo, né, vamos supor que você teve um dia cansativo, provavelmente a sexta-feira, né, tenho que ir para o festival, trânsito, coisa parecida, está meio cansado, dor nas cadeiras, dor nos cornos, sei lá onde, percebe? Quando se for dormir, o que vai acontecer com tudo isso? Porque a mente ficou um pouquinho mais sutil, todas aquelas coisas do dia a dia somem. Aquela dor que a gente acha tão concreta, tão dolorida, né, quando a mente fica um pouquinho mais sutil,
tudo cessa. Vários problemas de dor mental e física começam com uma leve sedação. Né? Porque funcionamos assim. Entende? Essa mente de aceso, de ligado, de estado de vigília, de acordado, né? Ela experiencia objetos densos. Quando ela cessa, esse mundo deixa de existir. Não existe como nós pensamos. Então isso abre perspectivas. Porque nós podemos perceber, né, que esse eu que vivenciamos nessa vida não existe do jeito que nós pensamos.